Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. 7 de junho de 2020, 9 horas em ponto. Estamos começando, como temos todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas, esse encontro marcado no programa Reencontro. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes, o qual eu abraço nesse momento e digo, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um programa Reencontro, Sidney. Bom dia, Theo. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais um Reencontro. Mais uma vez, o nosso programa Reencontro está no ar e a semana passada falamos sobre mediunidade, né, Sidney? Então, só para a gente refrescar um pouco a memória do pessoal que está nos acompanhando, você falou um pouco sobre o que é mediunidade, como funciona a mediunidade. Eu até perguntei se a pessoa poderia se desfazer dela, você explicou mais ou menos. Dê só uma repassadinha nesse princípio do que falamos, Sidney, até para depois a gente seguir com as perguntas no programa de hoje. Na semana passada, nós trouxemos assim alguns princípios. Nós estamos desenvolvendo uma série de palestras. Eu mesmo gravei uma palestra com ilustrações sobre o tema mediunidade e obsessão, que deve ir ao ar logo. E ontem nós gravamos a primeira palestra com esse tema que estamos tratando aqui ao vivo agora, e teremos vários programas sobre esse assunto. Ontem foi o Mediunidade 1, depois o 2, vamos mais para frente até esgotarmos esse quadro proposto por nós para tratarmos um pouco do assunto. Porque, como você muito bem disse, Theo, você que está em contato conosco constantemente, já adquiriu alguma cultura em torno da doutrina espírita. O campo é muito vasto e sempre estamos aprendendo novidades. Só para você ter uma ideia, Theo, toda noite eu leio algum trecho e ontem, antes de me deitar, eu estava lendo algumas coisas relacionadas com a vida de Leon Denis. Nossa, mas quantas verdades, quantas coisas boas que a gente encontra. Então, o campo é inesgotável, assim como é inesgotável o conhecimento que devemos adquirir e os sentimentos que devemos desenvolver aqui no planeta Terra. Agora, se aqui nós somos um mundo de expiações e provas, imaginemos o que vem para frente, né? Os mundos superiores, quais são os horizontes que vão ser disponibilizados para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Mas, voltando ao assunto específico de mediunidade, na semana passada nós trouxemos inicialmente, nas suas primeiras perguntas, dissemos que a mediunidade é uma faculdade que é inata a todas as pessoas. Mas como assim? Todos somos médiuns? Sim. No sentido genérico, somos todos médiuns, porquanto todos estamos sujeitos às influências, às orientações, às sugestões ou, às vezes, às perturbações dos espíritos. Allan Kardec obtém a seguinte resposta: se os espíritos influem ou não em nossas vidas, muito mais do que supondes, no mais das vezes são eles que vos dirigem. E com isso tivemos também, Theo, que dizer alguma coisa a respeito do funcionamento da mediunidade em si, como que ela surge. E falamos a respeito da mediunidade, vamos dizer assim, o órgão da mediunidade que é considerado a glândula pineal. É uma glândulazinha do tamanho de uma azeitona que temos na altura dos olhos, citada em várias obras de André Luiz, com o nome de epífise. Então, falamos que a mediunidade, antes de mais nada, é algo físico. Falamos também que ela independe da moral, da religião, do desenvolvimento intelectual,
falamos que ela independe da situação social, do poder do indivíduo. Falamos também que a palavra desenvolvimento da mediunidade tem que ser encarado, esse termo desenvolvimento tem que ser visto sob um outro ângulo. Não dá para uma pessoa que não tenha nenhuma sensibilidade, ou essa sensibilidade comum que eu e você temos, Theo, mas não, tem que ter algo mais, uma sensibilidade maior que precisa ser desenvolvida. Mas como desenvolvida? Já não nascemos com esse órgão? Sim. A palavra desenvolvimento significa educação, significa aperfeiçoamento, significa exercício, significa você colocar-se à disposição dos espíritos. Chico Xavier, a maior autoridade mediúnica que eu conheci em toda a minha vida, no mundo inteiro, precisou passar por um tempo de treinamento. Você está lembrado, Theo, que o que aconteceu com aqueles escritos, aquelas folhas que Chico Xavier havia escrito até 1931, quando ele conheceu Emmanuel, e ele pergunta para Emmanuel: o que eu faço com essas folhas aqui? O senhor acha que dá para fazer um livro? O que o senhor acha? Qual foi a resposta, Theo? Algumas rasgadas, outras queimadas, mas todas descartadas, né, Sidney? Então, até aquele momento, até 1931, Chico Xavier estava desenvolvendo. Mas como desenvolvendo? Não, ele estava se exercitando, estava aperfeiçoando o seu aparelho mediúnico para melhor servir a mediunidade e cumprir a grande missão que os espíritos tinham para ele. E aí, Theo, você me perguntou o que acontece com a pessoa que mal utiliza a mediunidade. Aí falamos das consequências, do afastamento dos espíritos superiores. E aí citamos também que alguns dirigentes mal informados, quando uma pessoa chega com um problema, uma perturbação, já vai dizendo: você tem uma mediunidade a desenvolver. E não é assim, né, Theo? O fato de você estar com algum distúrbio psíquico, emocional, ou algum problema físico mesmo, ou mesmo se você está sofrendo uma perseguição espiritual, não significa que você tenha mediunidade, mesmo que eventualmente você tenha algumas sensações, que você ouça e veja os espíritos, isso é momentâneo. E mesmo aqueles casos em que o médium tenha já todo o seu potencial desenvolvido, que ele já esteja trabalhando, está lembrado, Theo, que nós conversamos sobre a ciclotimia da mediunidade? O que é isso? O que é ciclotimia? Isto é, ela às vezes vai nas alturas e desce para a nulidade. E falamos, não sei se você está lembrado, Theo, de algumas situações em que a mediunidade pode ser suspensa. Lembrou-se disso, Theo? Sim, sim. E em casos em que o médium não esteja em boas condições físicas ou esteja eventualmente mal utilizando a mediunidade. Aí vem o seu protetor espiritual, ou para a proteção do médium, ou para que ele desperte para as suas responsabilidades, a mediunidade pode ser suspensa. Isso quem nos ensina é Allan Kardec. Eu dei já assim uma passagem geral, Theo, senão não vai nos sobrar tempo para o programa de hoje. Não sei a partir de que ponto você quer continuar com a nossa conversa, Theo. Sidney, eu gostaria de voltar aqui um pouco nesse assunto, que foi praticamente o que deu início. Você já tinha uma palestra sobre essa situação, aí eu comentei com você sobre o filme Ghost Town, né? Onde o dentista lá, o Dr. Pincus, ele passa por uma experiência de quase morte devido a uma anestesia, e ele volta com essa faculdade de poder ver e se comunicar com os espíritos. Mas a pergunta é a seguinte, Sidney, até esse ponto e um pouco depois disso, ele não era uma pessoa muito agradável, ele não fazia aquilo que, como eu citei na oração e como você sempre cita, fazer o bem para as pessoas, deixar o elevador, deixar o carrinho, ele não gostava de conversar.
Só que com o tempo, durante o filme, ele passa a ser um pouco mais agradável e até o final ele chega isso. Essa proximidade, essa nova faculdade também, essa proximidade com os espíritos e com a espiritualidade, propicia esse fator também, Sidney, essa mudança? Isso pode acontecer com as pessoas? Perfeito, Theo. Você abordou um ponto importantíssimo que é abordado por Allan Kardec também. Eu acho que você deve ter alguma ligação com ele aí, porque você está perguntando exatamente o que ele perguntou para os espíritos. Por que vocês vão dar uma faculdade extraordinária, mediúnica, para uma pessoa indigna? E no caso aí, é um exemplo extraordinário. Esse dentista era uma pessoa extremamente egoísta, egocêntrica, pensava só nele. Ele era até antissocial, não participava, ele não tinha amigos e fazia questão de não tê-los, achando que ele fosse o centro do mundo. Para você ter uma ideia, Del, você deve estar lembrado, porque foi você que me chamou a atenção para esse filme, para que eu pudesse analisá-lo e trazê-lo de volta às nossas conversas. Quando ele está adentrando no hospital para fazer aquela cirurgia, aquela laparoscopia, acho que é isso, não, colonoscopia que ele ia fazer. E quando ele está fazendo a ficha, ele é muito mal educado com a recepcionista. E a moça pergunta tal coisa. Essa pergunta é irrelevante, não vou responder. Tal coisa. E aí, de todas as perguntas, a única que ele respondeu é se ele havia se alimentado ou não no dia anterior. Enfim, ele era um chato, um egocêntrico, um egoísta. Aí temos, Theo, um perfeito exemplo de uma intervenção da espiritualidade, fornecendo ao indivíduo uma faculdade que provavelmente não será muito duradoura, mas para que ele tenha uma ideia do que é a vida. E Allan Kardec obtém essa mesma resposta dos espíritos. Por que pessoas, às vezes, antipáticas, indignas, até assim, com más intenções, de repente elas demonstram ter um alto grau de sensibilidade? Responde os espíritos exatamente isso, essa observação que você fez. Porque o contato com os espíritos, a partir do momento que ele passa a ajudar os espíritos, ele passa a ser ajudado por eles também. E os mentores espirituais começam a dar assistência a ele no sentido de que ele desperte. Então, a mediunidade, nesses casos, Theo, é colocada à disposição de pessoas, às vezes desonestas, indignas, para que eles possam ter contato com bons espíritos, façam a sua reflexão e, durante esta vida, ainda salve esta encarnação e saiam daqui melhores do que chegaram. Eu não quero me estender muito na resposta, porque você deve ter outras perguntas, mas aí, nesse filme, temos um exemplo, assim, uma ilustração muito boa do que pode acontecer com pessoas indignas que recebem o dom da mediunidade. Agora, eu acho que você vai me perguntar em seguida se é possível uma pessoa adquirir a mediunidade porque passa por uma EQM. Essa seria a sua indagação seguinte, Theo? Com certeza, Sidney. Na verdade, nós vemos alguns casos, Theo, em que pessoas doentes, fragilizadas por uma doença, ou quando passam por uma emoção muito forte, elas adquirem, assim, momentaneamente, a capacidade de ver e ouvir espíritos. Que foi o que aconteceu com esse dentista. Ele quase morre. É bem verdade, Theo, que eu tenho observado que as pessoas que passam pela experiência de quase morte, ou mesmo esses irmãos que agora, quando atingem um estado muito grave do Covid-19 e são colocados dentro de respiradores, eles chegam à porta da morte e voltam e sobrevivem.
os efeitos geralmente são de uma reflexão. Então, eu lembro de um caso, de um romance dito por Richard Simonetti, chamado Mudança de Rumo, em que o indivíduo mudou completamente de procedimento a partir da experiência de quase morte. Então, não, até hoje eu não vi nenhum caso assim de eclosão da mediunidade por causa da EQM. Mas eu acho que vale a pena, as pessoas assistirem ao filme, porque não deixa de ser uma ilustração de um indivíduo desonesto, não digo, mas antipático, egoísta, egocêntrico, de repente é dotado da faculdade mediúnica. E você sabe, não querendo dar o spoiler, porque muita gente vai querer assistir a esse filme, Com certeza. sabe muito bem o que acontece com ele, e ele se vê, num primeiro momento, obrigado a ajudar os espíritos para readquirir a sua paz de vida. Mas, a partir dessa experiência mediúnica, Theo, ele abre-se para o amor, que é o que interessa para o nosso assunto aqui. Quando o indivíduo leva a sério o dom da mediunidade, ele abre-se para o amor, ele dá ajuda para os espíritos e imediatamente recebe essa recíproca, Theo. Sidney, ainda aqui dentro das nossas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui que é interessante, ela até passa por isso que você falou sobre o Dr. Bertram Pincus, do filme aí Ghost Town. Devemos ser bons médiums ou médiums bons, Sidney Fernandes? Excelente pergunta, Theo. Na verdade, as pessoas preocupam-se muito em desenvolver, naquele sentido que eu falei de desenvolvimento, né? Não dá para desenvolver do zero ao ômega, não dá. Você tem que ter um princípio, sensibilidade para educar-se, para disciplinar-se, para tornar-se um instrumento adequado. Então, as pessoas preocupam-se muito em tornar-se esse instrumento adequado, isto é, ser um médium, ter a sua faculdade devidamente preparada, adequada à comunicação dos espíritos. Então, aí a sua pergunta é bem providencial. Nós devemos ser um bom médium ou um médium bom? Eu acho que os dois, viu, Theo? Agora, não podemos descuidar da espiritualidade, porque de nada adianta, Theo, e isso já é uma colocação de Allan Kardec, que é muito bem comentada por Emmanuel, de nada adianta eu acreditar nos espíritos, de nada adianta eu desenvolver espetaculares fenômenos mediúnicos, de nada adianta eu acreditar imortalidade da alma, de eu ter contato, escrever muitos livros, de nada adianta isso, Theo, se eu não me tornar melhor, se o avarento deixar de ser avarento, se o egoísta, como aconteceu naquela ilustração que você nos trouxe, eu até agradeço, Theo, a sua intuição, a sua sensibilidade, porque você assistiu ao filme e imediatamente me trouxe a ideia, vamos falar sobre o Bertram Pincus, aquele dentista, e como eu já havia usado esse filme muitos anos atrás numa palestra minha, aí eu aceitei a sua proposta, Theo. Mas não adianta nada a gente ser um grande médium se nós não nos tornarmos uma pessoa boa. O que importa, no final das coisas, Theo, não é propriamente a comunicação, a comunicabilidade, o contato com os espíritos. Isto é um meio. Não vamos confundir o meio com o fim. Deus nos permite a sensibilidade mediúnica para nos tornarmos melhores, para ajudar os espíritos que às vezes estão completamente desarvorados. Você sabe, né, Theo? Porque a pessoa aqui na Terra, ela pode ter muito dinheiro, muito conhecimento, ser assim um capitão de indústria, ser um presidente, governador, prefeito, vereador, pode ser um grande romancista, um grande artista,
um grande jogador de futebol, mas se ele não se preparar adequadamente aqui na Terra para a vida verdadeira, ele vai ser jogado na espiritualidade, Theo, como um verdadeiro indigente. Essa expressão não é minha, é do professor Hermínio Miranda. Hermínio Miranda fala, olha, há pessoas de um grande cabedal aqui na Terra que chegam lá na espiritualidade como um cachorro que caiu no caminhão de mudanças, não sabe para onde vai. Então, Theo, voltando à sua pergunta, muito importante que nós sejamos bons instrumentos, bons médiuns, que utilizemos muito bem dos dons que Deus nos deu, mas para o bem, para que a mediunidade possa fazer com o nosso interior a transformação moral que é esperada do homem. Qual a finalidade da vida? Essa é a pergunta fundamental. Por que estamos aqui? Por que nascemos? Viemos da espiritualidade, estamos na Terra. Qual a finalidade da vida? É a melhoria interior do indivíduo. E ninguém, Theo, ninguém consegue paz se não conseguir levar paz também para o seu próximo. Ninguém é uma ilha, dizia já Aldous Huxley. Nenhum homem é uma ilha. Todos nós seremos felizes se conseguirmos fazer as pessoas à nossa volta felizes. Ontem, Divaldo Franco fez uma afirmativa assim, bastante séria, dizendo assim, que depois da pandemia, o homem vai começar a cogitar do mundo de regeneração. Eu acho que isso demora um pouco ainda, alguns séculos ainda. Mas o que esse grande médium, esse grande tribuno está querendo dizer? Está querendo dizer que quando bate a dor, quando a água vai no nosso pescoço, a gente lembra de Deus, lembra da finalidade da vida, que é nós sermos pessoas úteis, pessoas honestas, verdadeiras, solidárias, imbuídos de empatia, isto é, considerarmos o nosso planeta Terra como uma família. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Com o andar da carruagem, Theo, eu acho que demora um bocado ainda, porque a gente está vendo aí atritos entre hindus e chineses, entre americanos e chineses, entre russos e americanos, atritos de toda ordem. Há muita gente sofrendo ainda na Terra e o sofrimento não é compatível com a evolução do homem. A Europa, com todos os seus problemas, ela tem um cabedal enorme de cultura, não pode se esquecer do outro lado do Mediterrâneo, onde está a África, onde estão irmãos que estão sofrendo, como, por exemplo, os sírios que estão sofrendo ainda, os africanos. Então, nós só trilharemos esse caminho em direção ao muro de regeneração, Theo, a hora que nós despertarmos para as nossas responsabilidades, para a verdadeira finalidade da nossa vida. Daí, então, não adianta, Theo, eu ser um médium bom. Eu tenho que ser, ou melhor, um bom médium, um médium especializado que permite comunicabilidade. Eu tenho que ser uma criatura boa, um homem bom. Esta é a finalidade da nossa presença, é a finalidade da vida aqui na Terra, Theo. Sidney, em alguns filmes, como no filme Ghost, outro dia eu estava me lembrando de uma cena lá onde um espírito que está lá no metrô ensina o ator do filme a mover o objeto, né? E a gente vê que, pelo menos ali naquele momento, parece que só estão os dois. Apesar de estar no metrô, não me recordo se tem pessoas em volta. Isso eu lembrei e gostaria de perguntar para você, até para passar por essa nossa pergunta. Fenômenos de efeitos físicos ou inteligentes podem ocorrer espontaneamente sem a presença de um médium? Jamais. Aparentemente, Theo, pessoas acham que é possível fazer-se produzir tanto um fenômeno de caráter inteligente como um fenômeno estritamente físico sem a presença de um médium.
Quando a pessoa afirma desta forma, é porque ela desconhece totalmente o mecanismo da mediunidade. Na verdade, Theo, acho que você vai me fazer essa pergunta ainda, se quando ocorre a comunicação de um espírito, se sai o espírito do médium e entra o espírito do desencarnado. Não é assim. Sempre o comunicante precisa contar com o espírito do médium. Isto é, um perispírito conversa com outro perispírito e o perispírito do médium dá ordem para o seu cérebro produzir o fenômeno. E o que diferencia o médium consciente do semiconsciente ou do totalmente inconsciente é o menor ou maior afastamento que ele está da sua carcaça física, do seu organismo. Mas isso apenas para dizer, Theo, que sempre precisamos do concurso de um médium para que um fenômeno ocorra. Às vezes, você vê uma casa mal assombrada, barulhos e coisas caindo, gemidos, e não tem ninguém na casa. Então, quer dizer que não precisa de um médium. Aí Kardec pergunta para um espírito que estava fazendo essa bagunça, né? E você sabe, né, Theo? Esses fenômenos de efeitos físicos geralmente são produzidos por espíritos assim, brincalhões, que querem assustar, que querem provocar reações, chamar a atenção. Tem um caso que eu conto no meu livro Luzes no Brasil. Eu conto um caso em que, numa favela lá do Rio de Janeiro, o indivíduo não conseguia morar na casa, porque o herdeiro da casa estava sofrendo a perseguição de um espírito. E o problema não era bem com ele, era com o pai dele. Aliás, era o avô dele que estava produzindo os fenômenos e estava chamando a atenção dele. Sabe por quê, Theo? Ele levava uns tapas, né? Oi? Ele levava uns tapas, as coisas caíam lá. Exatamente, A exatamente. coisa era meio... Não sei se você lembra, quando nós gravamos esse audiolivro, por que o avô dele estava produzindo esses fenômenos. É que quando ele estava encarnado, ele havia prometido dar um colar para uma irmã dele. E ele desencarnou sem cumprir essa promessa. É Aí verdade. ele chama a atenção do neto, mostra onde está o colar. Eu não lembro direito agora, faz tempo que eu escrevi esse livro, mas parece que estava enterrado numa parte da De uma casa. árvore grandona. Você lembrou disso? Então. Eles cavocaram o quintal inteiro, mas aí chegaram no pé de uma grande árvore antiga que tinha lá e encontraram dentro de uma caixinha. Porque o espírito está embaixo de uma árvore, mas com o tempo, com o reflorestamento que eles colocaram ali, com as novas... Nasceram muitas árvores, né? Tiveram que cavucar ali, encontraram o colar e levaram para a irmã dele, que estava encarnada ainda, estava num sanatório, estava, na verdade, numa casa de idosos, e ela se sentiu muito bem, ela era muito velhinha, e a hora que entregaram o colar para ela, ela viu o irmão dela, e o espírito, quando viu o pedido dele atendido, ele deu sossego e parou de assombrar a casa. Mas ele fez isso sozinho? Não. Eu me utilizei de uma jovenzinha que mora ali por perto, que tem dons mediúnicos. Então, mesmo tanto os fenômenos de efeitos físicos como os fenômenos de efeitos inteligentes não podem prescindir, Theo, da presença de um médium. Sidney, e a gente seguindo aqui com as perguntas que nós temos, ainda sobre a mediunidade, temos o médium e temos os espíritos. Temos aqui, como a gente já citou, os médiums que usam da maneira correta, tem aqueles que ainda não sabem como usar, e do outro lado temos os espíritos evoluídos, como você disse, quem vai vir em uma casa derrubar uma coisa, tirar fogo, fazer uma coisa, é um espírito de pouca evolução, porque os bons espíritos, eles vêm para ajudar em alguma coisa o nosso aprendizado. Qualquer espírito pode se comunicar por qualquer médium, um negócio, vamos supor, precisa de senha, o cara chega, entra, sai, faz o que quer e acontece, Sidney?
Eu gostei da senha. Olha, é mais ou menos assim, viu? O dirigente espiritual e que organiza a fila lá dos espíritos que vão se comunicar. Com relação a qualquer espírito pode se comunicar por qualquer médium pode dar entrada, passagem, facilidade de comunicação, pode intermediar a comunicação de qualquer espírito? Não. Tanto é que você vai notar, Theo, em certas sessões mediúnicas, espíritos que habitualmente comparecem ao local, porque há sim uma equipe espiritual que se aproxima da equipe material, os encarnados e desencarnados, que são, vamos dizer assim, os constantes para desenvolver aquele trabalho. Agora, essas comunicações, por exemplo, de um mentor, ele sempre escolhe o médium cujos fluidos se afinizam melhor com os dele. Daí uma certa preferência. Mas é impossível ele comunicar-se com outro médium? Não é impossível, mas há uma dificuldade maior. Então, os espíritos procuram sempre os fluidos do médium que mais se afinizam com o dele. Você vai dizer assim, mas o Chico Xavier não tinha disso. Realmente, o espectro fluídico de Chico era extremamente amplo. Ele recebia romancistas, cientistas, poetas, jovens, pessoas de alta envergadura, como Emmanuel, o maior exegeta do Evangelho que eu já vi na minha vida. Chico tinha, sim, uma amplitude muito grande. Mas, Theo, você está lembrado quantas senhoras iam, mães, à procura de comunicação dos seus filhos desencarnados a Uberaba nos finais de semana, entre sexta e sábado? Grande, uma média de, sei lá, 300, essa média aí? Por aí. E quantas comunicações que o Chico recebia, Theo? Aí você me pegou, sei lá, 10, 15, 20. Isso, por aí, em torno disso. Você vai me dizer assim, não, ele não recebia mais porque há um limite, realmente, um limite físico do próprio médium. Mas ele não recebia mais porque alguns espíritos ainda não estavam em condições de se comunicar, o que é verdade também. Temos um caso lá de uma senhora que o seu filho havia se suicidado e ela chegou bem antes e pegou a senha número 1 para escrever seu nome para que ela pudesse tentar receber alguma comunicação do seu filho. E na hora H, ela percebeu que apareceu uma outra senhora que os filhos haviam perecido num acidente. Então ela pensou assim, bom, é pouco provável que meu filho se comunique. E o meu filho partiu obedecendo ao impulso próprio dele. Então ela ficou com muito dó da senhora que chegou chorando, porque os 2 filhos dela haviam perecido recentemente no acidente, e ela abriu mão da comunicação com o seu filho, que ela achava que era pouco provável que ele se comunicasse, que ele havia se suicidado, e deu a senha número 1 para esta senhora. E foi para o hotel. Altas horas da noite, alguém bate no hotel dizendo: o Chico quer falar com a senhora. Mas, olha, tem algum engano. Eu já dei a minha senha e eu sei que é pouco provável que meu filho se comunique. O Chico quer falar com a senhora. Chegando lá, Theo, Chico disse assim, realmente seria muito difícil para que o seu filho se comunicasse. Mas Emmanuel, tendo em vista o seu gesto de generosidade, abrindo mão para uma outra senhora tão sofredora quanto você, quando você cedeu sua ficha, Emmanuel trouxe seu filho até aqui, ele não vai poder se comunicar, mas Emmanuel fala com ele e está dizendo isso. Nossa, foi uma choradeira.
aquele espírito não poderia se comunicar, mas pelo gesto maravilhoso dela, Emmanuel se condoeu e serviu de intermediário para o espírito. Então, ele conversou com o espírito e Emmanuel passou a informação para o Chico e o Chico trouxe ele aquela informação. Então, tudo isso para ilustrar, Theo, que às vezes o espírito não pode vir mesmo. Mas também tem outra situação. Há muitos outros que talvez pudessem vir, mas cujos fluidos não se afinizavam assim perfeitamente com o Chico. Então, aqueles que tinham uma afinidade maior, estavam dentro do limite, vamos dizer, físico que o Chico poderia receber, os que se comunicavam. Então, às vezes, de 300 senhoras que estavam ali presentes, entre sexta e sábado em Uberaba, surgiam, era possível a comunicação de 10, 20, 30 jovens. Nem todos eles podiam se comunicar. São 9h52, mas ainda dá tempo de a gente até entrar nessa pergunta. Você citou ela há pouco tempo, dentro de outra pergunta que você respondia. Na comunicação mediúnica, sai o espírito do médium e entra o espírito do comunicante? Como funciona? Tem essa troca? Tem a saída de alguém e o outro tomando conta do espaço, Sidney? Eu remeto àqueles que estão nos assistindo a dois capítulos de O Livro dos Médiuns. Um que fala do laboratório invisível, que mostra como ocorrem alguns fenômenos de efeitos físicos. Remeto também para um outro capítulo que fala da influência moral do médium e também as definições que o próprio livro O que é o Espiritismo. Temos uma outra obra específica também sobre mediunidade de Allan Kardec, que é pouco conhecida, que fala das manifestações dos espíritos. E o próprio Livro dos Espíritos também trata disso, dizendo, como eu já falei, Theo, que não sai o espírito. Há uma terminologia comum, e a gente até brinca às vezes com essa terminologia, dizendo assim, baixou o santo, né? Na verdade, o espírito se aproxima, o médium desdobra-se ligeira ou totalmente do seu corpo, ele se harmoniza, os dois perispíritos se harmonizam, então vem a mensagem do espírito para o perispírito do médium, e esse perispírito dá ordem para que o cérebro do médium produza o fenômeno ou da fala, ou da escrita, ou simplesmente do pensamento, da intuição, porque muitos médiuns não conseguem a escrita direta ou a fala direta, mas ele é intuído. Então, o perispírito do espírito fala com o perispírito do médium, e o perispírito do médium ministra, incute no cérebro do médium aquela ideia. Por isso que, às vezes, Theo, numa comunicação, você vê algum pouco da personalidade do médium. Há pouco tempo foi feito um exame grafotécnico de uma carta recebida por Chico Xavier, e para que cientistas não espíritas, para confirmar se aquela grafia era do espírito ou do Chico. Em alguns casos, constatou-se que havia uma mistura de estilos. A letra era do espírito, mas algumas coisas eram do próprio Chico. Isto é, mesmo o Chico, às vezes, tinha algo dele na comunicação. Não quanto à essência, mas quanto à forma. Mas, no mais das vezes, a assinatura do espírito batia com a do defunto, do indivíduo, quando era vivo. Temos um caso, talvez a gente vá citar isso lá na frente, Theo, um rapaz que havia sido acusado de matar o amigo dele. Pois bem, a vítima se comunicou
constataram que a assinatura dele era exatamente igual quando ele era vivo, trazendo detalhes sobre o ocorrido, dizendo que quem, na verdade, estava brincando com a arma era ele e não o amigo que estava sendo acusado de assassinato. E aí a própria justiça acabou aceitando, os jurados aceitaram a comunicabilidade desse espírito, dessa vítima, do rapaz que havia sido morto, e a assinatura dele era perfeitamente igual quando ele estava aqui na Terra. Então, não tem essa história de sai o espírito do médium e entra o do comunicante. Não. O espírito do médium sempre é o intermediário, a ponte para que ocorra a comunicabilidade. Theo. Certo. Sidney, nós estamos chegando ao final do nosso programa e, como sempre, nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat, principalmente do Facebook. Hoje temos uma pergunta. Eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje e você desse aí uma palavra de consolo sob a luz do Espiritismo para essa nossa amiga Elda Souza Santanelli. Vou ler aqui o texto dela. Sempre falo com vocês sobre meu neto que eu criei. Hoje, com 20 anos, ficou rebelde. Faz uso de álcool, não gosta dos pais, principalmente da mãe, minha filha. Todos me culpam, porém só porque criei com muito amor. Hoje ele nem mora mais comigo, nem com os pais, mora com o avô, meu ex-marido. Esse amor, essa culpa está me matando, não vivo. O amo muito. Será que em alguma vida passada ele foi meu filho e eu estou com débito com ele? Desde já, gratidão pela resposta. É a pergunta da nossa amiga Elda Souza Santanelli. Sidney. Estou me lembrado que ela já tocou nesse assunto e conforme você foi falando, eu fui me lembrando de que o rapaz hoje, inclusive, está sendo criado, sendo conduzido pelo avô. Olha, Elda, eu acho que você fez o melhor possível. Não conheço bem os detalhes da sua vida, do seu neto, mas eu vou repetir uma resposta que eu dei na ocasião passada que você trouxe esse problema. Eu acho que você fez o melhor. E essa culpa que a gente sente pode sim ter alguma relação com algum fato do passado, mas a gente tem as limitações aqui na Terra. Nem sempre a gente faz aquilo que gostaria de ter feito. Eu acho que o que interessa é que foi feito o melhor possível. E a partir daí, não podemos ficar levando nas nossas costas a responsabilidade, porque eu sei que esse seu neto não é mais uma criança. E, inclusive, ele envolveu-se com álcool, se não me engano. Pois bem, Elda, eu entendo que você não são as minhas palavras que vão consolá-la, mas talvez se você orar bastante e depois pedir ao seu mentor espiritual que dê um pouco de paz para você, mais cedo ou mais tarde, Elda, quando você estiver de volta ao plano espiritual, você vai constatar que fez o melhor possível. E se não fez o melhor, vai ter oportunidade de dar continuidade a esse processo e vai poder ajudar o seu neto. Eu acho sim que vocês têm uma ligação muito forte, mas com o amor que você deu para ele, você fez o possível. E os mentores sempre nos dizem, olha, se você descuidou, realmente você tem responsabilidade. Mas se você fez o melhor que podia, não há razão para você continuar se martirizando. Eu entendo, Eldo, que mais cedo ou mais tarde essas coisas vão se solucionar, talvez até mesmo antes que você retorne ao plano espiritual. E como disse aqui a nossa amiga Jussandra Silveira, respondendo para a Elda, não fica triste, amiga, ele tem o livre-arbítrio. Você cumpriu sim sua missão e tenha gratidão e peça misericórdia por você mesma. Mantenha calma e cuide da sua saúde mental e espiritual. Nada melhor do que umas palavras como essa, né, Sidney? Perfeito. Também para ajudar aí nesse... Belas palavras. É isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um programa Reencontro. Queremos, do fundo do coração, agradecer a presença de vocês que aqui estiveram conosco, vocês que nos ouvem pela Rádio SEAC, www.radioseac.com.br, você que nos acompanhou pela página do Centro Espírita Amor e Caridade, pela página do Sidney Fernandes, escritor espírita, e você também que nos acompanhou pelo YouTube. Muito obrigado por você estar disposto durante essa 1 hora,
a estar aí com o seu computador, o seu celular, ou onde quer que você esteja, nos acompanhando, participando, vibrando por nós, absorvendo esses ensinamentos, que assim como o Sidney sempre diz, ele que sempre sempre estudou e está estudando e vai continuar estudando sobre o Espiritismo, mas é um campo amplo para aprendizado. Todos nós temos a possibilidade de começar agora e aprender, e muito, para que quando chegarmos ao mundo espiritual, possamos, se é que eu posso usar essa palavra, sofrer um pouco menos. Podemos ter um pouco do entendimento, e que nós gostaríamos de deixar já o convite a você que faça o bem. Essa quarta-feira praticamente está começando, você tem ainda muito tempo para poder ser útil na vida de alguma pessoa. E como sempre dizemos, esse ser útil, você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer algo estrondoso. Um simples gesto seu para qualquer pessoa no dia de hoje já fará muita diferença. Não só na sua vida, mas principalmente na vida de quem recebe essa boa ação. Nós gostaríamos de pedir aos bons espíritos e agradecer por terem estado conosco, e sabemos que os nossos mentores e também os bons espíritos que sempre olham não só por nós, mas por todo o planeta, por todos os espíritos, por todo o universo, se assim podemos dizer, pois Deus rege todos eles. E nós gostaríamos de agradecer, pedir que você tenha um bom dia e que possamos estar reunidos, se for assim a vontade de Deus, a vontade da espiritualidade, na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, para mais aprendizados aqui no programa Reencontro. Mas nós temos também um encontro marcado sexta-feira, às 15 horas, no programa Pinga Fogo, para mais aprendizado da doutrina espírita. E como diz uma frase que eu vi em um filme recentemente, mas eu não me lembro qual filme é, mas me lembro da frase: passe adiante. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você observe de bom, passe adiante, pois você nunca se arrependerá disso. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima quarta-feira e até o nosso próximo reencontro. Obrigado a todos, tenham um bom dia, que Jesus continue abençoando a nossa vida. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com